Boa tarde, mais uma vez, Presidente 89, projeto que a Rede Bandeirantes vem desenvolvendo muitos meses antes da realização do primeiro turno das eleições presidenciais e que vem continuando, dando ainda maior expressão e maior contribuição depois que, passado o primeiro turno, estão divididas as expectativas em torno dos dois candidatos mais votados. Hoje eu creio que terei o prazer pessoal e creio que a Rádio Bandeirantes terá grande satisfação com o programa que vamos ter oportunidade de apresentar. Uma vez que estão aqui os representantes máximos da classe trabalhadora sindicalizada no Brasil. Para que o nosso telespectador tenha um pouco da medida do que isso significa e importa, é que existem 4 grandes correntes sindicais em atividades no país. A CUT, a Central Única dos Trabalhadores, a CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores, outra sigla CGT, que é a Central Geral dos Trabalhadores, e a USI, União Sindical Independente. Juntas congregam milhares de sindicatos, entidades sindicais, e cerca de 53 milhões que constitui a população economicamente ativa do Brasil, além de cerca de 10 milhões de funcionários públicos. As duas maiores são, indiscutivelmente, a CUT e a CGT. E aqui eu tenho exatamente representantes destas duas entidades. Vou passar a apresentar os primeiros convidados já chegados, porque para o telespectador de todo o Brasil, vale a pena explicar que uma sexta-feira de começo de mês, dia 1º, nesta caótica cidade de São Paulo, significa quase sempre uma proeza chegar a tempo e a hora num programa, notadamente onde se instalam os estúdios da nossa Rede Bandeirantes, aqui no bairro do Morumbi, que é cercado por correntes de tráfego as mais densas, principalmente neste horário. Mas, já que, graças a Deus, estamos aqui com figuras tão representativas, nós podemos começar o programa no aguardo de que outros sejam os elementos convidados que possam chegar a tempo de participar dos debates. Aqui eu tenho à minha direita o presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, Jair Antônio Meneghelli. Desde que a CUT foi fundada em 1983, Jair Meneghelli é o seu presidente e ele, portanto, estará aqui para debater conosco. Tenho aqui à minha esquerda Antônio Rogério Magri, que é o presidente da Confederação Geral dos Trabalhadores. O Magri iniciou sua militância política em 1977 no Sindicato dos Eletricitários, onde ficou até outubro deste ano de 1989. À direita do Jair, nós temos a professora Rosiver Pavan, que já participou conosco no debate sobre educação, e é a secretária de Imprensa Executiva Nacional da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. Está no 3º mandato da presidência da APOESP, Associação dos Professores do Estado de São Paulo. É isso? Não é presidente? Não. Mas devia. Se a ficha, não é a ficha que está errada, é exatamente, não. Ainda não chegou lá, mas vai chegar. Não, e agora, aqui à minha esquerda, eu tenho o Roberto Santiago. O Roberto Santiago, onde é que está a ficha dele? É presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Asseio e Conservação e diretor de Finanças da CGT. E chega mais um elemento que recebemos com muito prazer, que é o Gilmar Carneiro. É presidente do Sindicato dos Bancários e secretário-geral nacional da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Bem, eu não tenho uma pauta prevista, mas eu acredito que a gente possa começar por aquilo que é mais importante nesse momento. Os apoios declarados pelas entidades aos 2 candidatos que se defrontam nas urnas no dia 17. Eu tenho aqui 2 títulos de imprensa que desde logo servem de tema e mote para o início dos nossos trabalhos. De um lado, CUT anuncia apoio à candidatura de Lula. De outro lado, CGT anuncia apoio irrestrito a Collor. Eu vou começar, quase que eu tiro um par ímpar aqui para fazer a primeira pergunta, mas eu creio que como o Jair acaba de chegar, eu vou começar pelo Mário, que já está mais instalado. E aqui a minha pergunta é exatamente esta. O que é que diz o jornal? A Confederação Geral dos Trabalhadores anunciou ontem seu apoio irrestrito ao candidato do PRN, Fernando Collor de Mello. A decisão não foi unânime e por isso ficou acertado que a CGT vai liberar seus dirigentes para fazer
campanha ou não pelo candidato. Segundo eu sei, Magri, houve uma votação de 15 elementos a favor do apoio total, franco, público e declarado. E 8 divergindo desta orientação, entendendo que podia ser um apoio aberto, uma declaração e que pudesse liberar a todos para se decidirem ou não por esta candidatura. Então você dirá ao telespectador até que ponto este apoio, que é restrito por parte da CGT, entretanto não alcançado por unanimidade, realmente contagia e de certa maneira motiva o trabalhador da CGT a apoiar Fernando Collor de Mello. Bom, eu gostaria que fossem as minhas primeiras palavras a seguinte: o movimento sindical não ganha a eleição para ninguém. O movimento sindical legitima quem ganha as eleições. Nós podemos ajudar a arregaçar as mangas e dar como orientação aos nossos filiados e aos milhões de trabalhadores que estão ligados a uma ou outra central a indicação de que esse pode ser melhor dentro do seu programa ou aquele programa pode ser melhor. E é dentro destas características que a CGT, desde o início, vem pensando. No primeiro turno, nós ficamos absolutamente à vontade para não apoiar ninguém, porque a CGT tem uma característica: ela é absolutamente pluralista, literalmente pluralista. Dentro dela tem brisolistas, tem covistas, afifistas, coloridos, tem todo o tipo de companheiros ligados aos partidos políticos. No primeiro turno, nós decidimos que a CGT não apoiaria nenhum candidato pela sua pluralidade, mas, em contrapartida, liberaria a sua diretoria para que cada um pudesse, dentro da sua visão, votar em quem quisesse. Eu, por acaso, tomei a liberdade, compreendi por várias razões e tomei como um candidato o programa do Fernando Collor de Mello. Por exemplo, o próprio Roberto, que aqui está, que é o tesoureiro da CGT, votou no Covas. Aliás, diga-se de passagem, o Covas tinha dentro da CGT 60% dos votos, porque a CGT tem essa característica social-democrata. 60% dos seus dirigentes votaram no Covas. Porém, quando vai para o segundo turno, e quando nós entendemos que esse processo dentro da passagem, da virada de página da história brasileira, há 30 anos, eu ainda votei para presidente, mas creio que os demais companheiros aqui, eu e você, votamos, mas os demais não votaram para presidente da República. Nesta hora em que se vai virar a história, vai se virar a página da história, na hora em que a sociedade, de uma forma direta e objetiva, liquida com as elites políticas desse país. Fica 2 candidatos, um de 40 anos, outro de 44 anos. Nesta hora, nós nos sentimos responsáveis e resolvemos não perder o bonde da história. Fizemos uma reunião de diretoria, das quais tivemos alguns problemas, e a preocupação maior desta reunião de diretoria era tirar o apoio ao candidato Fernando Collor de Mello, ao seu programa, sem ferir suscetibilidades de ninguém lá dentro. Fizemos a reunião. Desta reunião, 2 companheiros de Recife tiveram o seu apoio ao companheiro Lula. 5 ou 6 companheiros optaram para que houvesse a indicação e 2/3 da diretoria optaram pelo apoio expresso. Fizemos uma votação, tirando os 2 companheiros que votaram Lula, todos esses companheiros votariam em Fernando Collor de Mello. Então não foi difícil, não houve arranhões e nós então decidimos apoiar publicamente Fernando Collor de Mello. Muito bem, agora eu venho ao presidente da CUT. Mesmo jornal, CUT anuncia apoio à candidatura de Lula. E aqui, Jair, diz que o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Jair Meneghelli, anunciou ontem o apoio da diretoria da entidade ao candidato da Frente Brasil Popular, Luiz Inácio Lula da Silva, para o segundo turno. E Meneghelli explicou que a medida não continha o apoio formal da CUT, uma vez que isso exigiria um congresso da entidade que teria de reunir pelo menos 6.000 delegados, representantes dos 1.500 sindicatos, que tecnicamente seria impossível no momento. Portanto, a mesma pergunta que eu fiz ao Magno, eu faço ao presidente da CUT. Até que ponto esta decisão, aqui anunciada, sem entretanto se constituir formalmente no apoio, vai levar os sindicatos e os sindicalizados da CUT a trabalharem no segundo turno pela eleição de Lula? Ô Blota, primeiro eu preciso esclarecer de que há várias maneiras de você prestar apoio a uma candidatura. Primeiro, em hipótese nenhuma, nós estamos prestando apoio irrestrito a um candidato.
Segundo, nós não poderíamos apoiar enquanto entidade, porque isso implicaria em nós reunirmos a entidade. E a forma de reunirmos a entidade seria a partir de um congresso. O máximo que nós pudemos fazer, até em função do tempo, foi reunirmos a direção da entidade. E foi a direção da entidade que, após 2 dias de discussão, analisando os programas dos 2 partidos, analisando o passado dos 2 candidatos, em comparação com as resoluções do Congresso da Central Única dos Trabalhadores, que toma a seguinte posição: nós estamos indicando aos nossos sindicatos, aos trabalhadores, a votarem na candidatura Lula como, na nossa opinião, a candidatura ou o candidato que atende melhor às nossas necessidades, às nossas reivindicações, os nossos anseios históricos nesse país. Ora, eu não tenho dúvida nenhuma, nós não podemos forçar ninguém a votar neste ou naquele candidato. As pessoas são absolutamente livres, apenas nós estamos indicando ao conjunto da classe trabalhadora. Já estamos nas portas de fábrica, os sindicatos vão para as portas de fábrica, os sindicatos filiados à CUT, levar a nossa opinião, levar o programa, tentando orientar os trabalhadores como deve votar ou qual o candidato que é melhor para a classe trabalhadora. Evidentemente que isso não significa dizer que necessariamente todos os trabalhadores vão aceitar a indicação da CUT, vão votar no companheiro Lula. Essa é uma tarefa que nós, dirigentes sindicais, entendemos, não podemos ficar omisso do processo, não podemos ficar omisso de um momento tão importante como esse, das eleições presidenciais, depois de 29 anos, e acredito firmemente de que o companheiro Lula vai ser eleito, e acredito que a grande maioria da classe trabalhadora, independentemente a que central pertença, vão votar no companheiro Lula, porque é a candidatura da classe trabalhadora, é a candidatura de alguém que tem um passado de luta comprovadamente comprometido com os trabalhadores. Muito bem, colocadas estas preliminares, nós estamos, portanto, inteiramente à vontade para solicitar o nosso primeiro intervalo, não sem antes já anunciar mais uma chegada de mais um convidado, que é o Vicentinho. Vicentinho, como ele hoje é nacionalmente conhecido, é Vicente Paulo da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, que são municípios, sabidamente por todo o Brasil, municípios do estado de São Paulo. E assim como Luiz Inácio da Silva acabou se marcando como Lula, também o Vicente Paulo da Silva acabou se marcando como Vicentinho. Da mesma maneira, recebo aqui, do outro lado, mais um dos nossos convidados, que é o Marcos Gimenez. Ele é diretor da Executiva Estadual de São Paulo, da CGT. Esse é o Marcos que acaba de chegar e concluindo finalmente a lista dos nossos 8 convidados que aqui se encontram. Eu tenho a presença do Dalton Silvano do Amaral. Ele é presidente do Sindicato dos Publicitários de São Paulo e segundo secretário da CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores. Estamos todos colocados, vamos ao nosso primeiro intervalo e depois os debates serão abertos com alguma pergunta que eu possa lançar, que qualquer um pode responder, qualquer um pode contraditar e a réplica e a tréplica também são livres. O que importa é levar ao nosso telespectador, por parte da Rede Bandeirantes, a mais isenta imagem da nossa convicção de que somente informando bem, levando no processo democrático razões que assistem a um lado e a outro, é que o eleitor poderá fundamentar bem a sua opinião e depositar conscientemente o seu voto nesse segundo turno tão importante do dia 17 de dezembro. Nós já voltamos. Presidente 89, dentro desse horário do Canal Livre, pela Rede Bandeirantes de televisão por todo o Brasil. Já sabem os nossos telespectadores mais habituais e mais carinhosos que nós mantemos sempre um contato com o povo através da Praça Ramos de Azevedo, no coração de São Paulo. Lá está sempre muito alerta e vigilante, presente a nossa colega Marta Morosini. Hoje, Marta, eu me permito sugerir a você que o povo aí faça
o seu direito não é a crítica no sentido de opinar a respeito de alguma coisa, se entende que é legítimo, louvável e digno de aplausos o gesto das entidades que reúnem os trabalhadores de apoiarem publicamente um determinado candidato. O que eles acham desta militância político-eleitoral das entidades como a CUT e a CGT? Faz favor. Blota, então vamos ver se eles se sentem mesmo representados, porque afinal são 4 centrais sindicais que juntas englobam mais de 4.800 sindicatos. O que você acha desse posicionamento das centrais apoiarem um candidato à presidência da República? Olha, eu não me sinto identificado, né, com esse representante Rogério Magri, porque ele fala que representa os trabalhadores, mas como um representante do trabalhador pode induzir aquela trabalhadora a votar num candidato dos trabalhadores, dos patrões, porque a Fiesp deu seu apoio explícito ao Collor de Mello. Então, como ele pode falar que é representante dos trabalhadores? Eu gostaria que ele falasse para mim, com as suas palavras, né, do jeito que ele fala, no seu jeito demagogo de falar, porque o que eu vejo na pessoa do senhor Rogério Magri é demagogia. Qual o sindicato seu? É dos metalúrgicos de São Paulo. Mas o seu é do Medeiros? Exato, Confederação. Tá ok. E o senhor? Eu sou metalúrgico aposentado, como eu já disse, né? E aprova aqui o que o companheiro falou, que eu também não concordo com o senhor Antônio Rogério Magri, sendo representante de uma classe de trabalhadores, induzindo os mesmos trabalhadores a votar contra eles próprios a favor dos patrões. Não dá para entender, não? Tá ok. E a senhora, Deise? É o seguinte, a CGT deveria ser extinta. Deveria terminar com a CGT, porque o Magri deveria estar do lado do trabalhador. No entanto, ele está traindo o trabalhador, votando no poderoso, no rico. Ele foi comprado, ele está sendo comprado. Aliás, ele está querendo se promover para um dia se eleger alguma coisa, para um dia crescer, ser alguma coisa. Vamos voltar para o estúdio, então. Blota. Muito bem, parece que todas as farpas foram atiradas ao Magri, que aliás já anda bastante acostumado e, portanto, terá todo o direito da palavra agora para a sua defesa. Aliás, eu acho que a minha defesa é a coisa mais simples de fazer, dada as observações feitas pelos companheiros que estão lá. Essa pergunta que eles fizeram a mim, eu iria sugerir que fosse feita da seguinte forma: que esses 3 companheiros pudessem ir à cidade de Garanhuns, onde nasceu Lula, e aos 8 anos teve que sair de lá, porque a fome levou que os pais pudessem procurar em outras cidades melhores condições de vida, que eles pudessem ir em Garanhuns e perguntar se todos aqueles nordestinos que votaram 70% no companheiro do PRN, se eles também estão vendidos, se eles também são patronais, se eles também receberam algum dinheiro. Deveria perguntar dos 22 milhões de votos que teve o Fernando Collor de Mello, dos quais 80% são de trabalhadores CDE, trabalhadores que ganham menos do que 2 salários mínimos e que votaram no Collor. Deveriam fazer essa pergunta da maneira que foi feita a esses 80% de trabalhadores que deram o seu voto direto a Fernando Collor de Mello. Deveria perguntar novamente a 80% dos 52% que já está nas pesquisas, que ganha menos de 3 salários mínimos e que vão votar no Collor, se eles estão vendidos também. E deveria perguntar aos 45% da classe rica que já está com Lula, se estão comprados ou não. Esta é a grande verdade. Não é a mim que vocês têm que perguntar. Vão em Garanhuns, pergunta em Garanhuns. E pergunta a 80% dos 22 milhões de Fernando Collor, se esses votos foram definitivamente comprados. Isso é fácil de dizer. Palavras abertas, acho que o Vicentinho, o Miguel, qualquer dos dois. Para mim, eu acho que nós estamos bem representados aqui. O Jair é o nosso presidente da CUT Nacional. Eu passaria para o Jair Meneghel nesse caso. Olha, se fosse dizer da atitude de um sindicalista apoiando o Fernando Collor de Mello, possivelmente eu diria quase que a mesma coisa que foi dita na praça por aquelas pessoas. E veja, independentemente do resultado do primeiro turno, do que houve na votação, eu acho que não temos que tomar por base apenas isso. Acho que primeiro que um dirigente sindical que se diz representante de uma camada, de uma parcela de trabalhadores, ele tem que
ter algumas propostas, ele tem que fazer algumas orientações aos seus comandados, aos trabalhadores. Eu não tenho dúvida que enquanto trabalhador, eu não poderia de forma nenhuma deixar de apoiar o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E se tivesse um outro dirigente sindical, possivelmente, que não pertencesse à ideologia da Central Única dos Trabalhadores, que pertencesse, por exemplo, à ideologia hoje da Central Geral dos Trabalhadores, da CGT, certamente eu também apoiaria esse companheiro contra uma candidatura que representa nitidamente a classe dominante deste país. Porque o Collor de Mello posar de algo novo, que não é um político tradicional, no mínimo é uma mentira estrondosa. O seu avô foi ministro do Trabalho. O seu pai foi senador da República. Ele foi prefeito biônico pela Arena, em Maceió. Ele foi deputado federal. Ele foi governador. Ora, se isso não é ser político tradicional, me perdoem. Não, me perdoem, mas eu não sei o que é ser político tradicional. Eu acho que é até uma ignorância possivelmente minha ao não saber o que é político tradicional. Veja, então, na minha opinião, primeiro que uma outra mentira, e a gente precisa até pedir que se prova quando dizem as coisas de alguém, é dizer que nós tem 45% da classe rica apoiando a candidatura do companheiro Lula. É preciso que se prove isso, porque isso no mínimo é um absurdo, não é verdade, né? Dizer, quem tá com a candidatura Collor, por exemplo, hoje é a CGT. Ô, Brota, hoje vou pegar a Datafolha. Você pega a Datafolha de ontem e você vai ver a Datafolha de ontem que você... Tá, depois você fala na sua Você não vai monopolizar a palavra também? Mas seja um pouquinho... Você não vai monopolizar a palavra também? Você pega a Datafolha... Eu vou terminar. Você pega a Datafolha e vai ver quem está dizendo... palavra, Marcos. Não sou eu, é a Datafolha. Mas eu respeitei a tua palavra, depois você pega e fala. Depois você pega e fala. Estou respeitando profundamente. Não, vamos só estabelecer. A TFP está com o Collor. Com licença, só para estabelecer o princípio, para que não fale ao mesmo tempo. Cada um pede uma parte e o outro... Não, a parte tem que ser pedida a quem está a palavra. Quem está com a palavra é que cede a palavra. Porque nós conhecemos os esquemas. Conhecemos o esquema. Por exemplo, essas 3 perguntas colocadas lá, agora, na praça, eles estão acostumados a esse tipo de coisa. Isso é militância do PT, já programada pela CUT, que foi, nós sabemos disso, já tinha informação. Nós tivemos informação agora que estaria lá, pessoas tentando falar. Aquele que falou do PCdoB. Aquele que falou de vermelho do PCdoB, nós conhecemos ele bem, se ferrou porque nós conhecemos ele. A bandeira está atrás dele do PCdoB. Aquilo não é o povo tão definitivamente. Aquela militância do PCdoB que falou lá, já concominado com eles, essa é a grande verdade. Bom, mas isso não tem importância, eu sou um homem acostumado a esse tipo de coisa. Mas isso é o que eles fazem. Eu queria fazer uma coisa, quem disse... Uma coisa de cada vez para todos poderem falar. Para complementar o que disse o Jair. Falar. Ou nós acreditamos nas pesquisas, porque elas deram agora um pulo certo e foram em cima da mosca. E a pesquisa da Datafolha, que diga-se de passagem, não tem tido um comportamento até leal com o Collor, deu ontem. 80% da classe operária, dos 52% que o Collor tem, é dos trabalhadores. 45% dos 38% que tem o Covas é da classe rica. Está colocado, são as pesquisas que colocaram isso. Tá bem, você vai botar a colherzinha depois, porque agora eu sou obrigado a pedir o intervalo. O Vicentinho havia se inscrito para falar, bota a colherzinha dele depois, um de cada vez, porque assim, e sempre que alguém estiver com a palavra, pedindo-se o à parte, eu creio que a pessoa não se oporá a colocar a parte. O difícil é que todos falando ao mesmo tempo, o telespectador fica confuso. Então, muito bem, aberto o intervalo, o Vicente Paula da Silva e depois o Dalton Silvano Amaral, e as questões estarão abertas. Não, são esses dois, eu sempre disciplinarei dando um e outro. Depois o resto pode entrar à vontade até que chegue novo intervalo como agora. Nós já voltamos.
Muito bem, nós de volta já tínhamos previsto a palavra para Vicente Paulo da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Quando a nossa produção convida alguém a vir a esse programa, normalmente já colhe um ponto de vista inicial, o que é que ele deporia aqui colocado. Frase do Vicentinho: se o candidato à presidência que for escolhido pelo povo for Lula, o Brasil vai mudar. Lula prevê em seu projeto de governo a participação popular em todos os sentidos. Você poderia colocar isso em 2 minutos? Claro. Antes de mais nada, valorizar esse momento, né? Momento rico que o país está vivendo. De novo, não canso de dizer que nós devemos agradecer esse legado ao povo, aos trabalhadores rurais, do campo da cidade, aos intelectuais, aos que perderam a vida e que hoje não vão conseguir votar nas eleições diretas porque lutaram por elas. Esse é um aspecto extremamente positivo e rico para a nossa vida. Entretanto, não basta ter eleições diretas, porque nós podemos ter um candidato eleito diretamente e fazer a mesma coisa que os generais ou que o Sarney fez, tão formado que ele é. Quando eu reafirmo essa proposta do companheiro Lula, é porque o Lula tem desde o seu berço sindical, aonde ele aprendeu nos ensinando, e nós, trabalhadores, nos ensinamos a aprender junto conosco, de que sozinho não se resolve o problema desse país. Independente da proposta do Collor de Mello ou do Lula, se está mais sério ou está errado, que eu tenho certeza que a do Lula está muito mais do nosso lado, existe uma coisa diferente, prestem atenção os telespectadores. O Collor de Mello fala: povo brasileiro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu resolvo no meu governo. O Lula diz: gente, nós faremos isso, nós construiremos, nós caminharemos. Por trás disso há uma concepção, a concepção de acreditar na capacidade do povo, dos trabalhadores. Não é possível o companheiro ser capaz de construir um belo prédio, casa maravilhosa, e não ser capaz de decidir o seu destino. Não é possível ter companheiro que faz carro até computadorizado e não ser capaz de opinar sobre o seu destino. Então Lula é este companheiro que, diferente do Collor de Mello, um jovem, playboy do Rio de Janeiro, família da oligarquia, rico, diferente de um jovem que também foi miserável, pobre, que também foi jovem, mas miserável, pobre, veio de Pau de Arara para São Paulo e aprendeu junto com a luta que é importante a gente caminhar. Por isso, eu jamais diria que quem votou em Collor de Mello é a direita. Não, tem a direita que dirige o processo, mas muita gente do povo, trabalhadores, votou no Collor de Mello, infelizmente e equivocadamente. Porque a gente aprendeu desde o sítio que é muito mais fácil votar no patrão do que votar no trabalhador. Foi como na época da Constituinte. Quantas vezes a gente votou para deputado, para ter 40 horas semanais, para ter reforma agrária, mas infelizmente nós votamos no Delfim Neto, no Assis Domingos, votamos nos fazendeiros. Portanto, ao votar neles, fomos decepcionados com o que não ocorreu na Constituinte. A mesma coisa é agora. Está na mão do trabalhador. Aquele companheiro que votou no Maluf, que votou no Covas, que votou em todos os candidatos que perderam as eleições, reflitam sobre isso e optem agora. Deixe que o fazendeiro, deixe que os empresários, todo mundo, esses como o Mário Amato, votem no Collor de Mello, portanto o patrão vota no patrão e o trabalhador vota no trabalhador. Muito bem, agora a palavra então com o Dalton Silvano Amaral. Bem, o que eu quero colocar aqui para os eleitores da Bandeirantes e para toda a sociedade é desmistificar um pouquinho essa questão de trabalhador, voto em trabalhador. E eu quero me ater principalmente à questão do programa do PT. Um programa que coloca um modelo de sociedade totalmente ultrapassado. Porque sindicalista, lutar por melhores salários, queremos casas populares, existe um déficit habitacional muito grande, queremos a distribuição da renda, queremos a participação do trabalhador no lucro das empresas. Isso aí é muito tranquilo e todos nós queremos. Qualquer sindicalista quer isso, qualquer dirigente sindical quer isso. Agora, o que está em jogo nessas duas candidaturas é o modelo de sociedade que o Partido dos Trabalhadores tem, que é aumentar ainda mais o tamanho do Estado. Existe hoje, praticamente, pelo menos uma grande maioria dos economistas, dos cientistas econômicos, um consenso de que o Estado tem que ser reduzido, que o tamanho do Estado tem que ser reduzido. E a CGT, que dentro do seu bojo existe a maior parte dos dirigentes social-democratas, vê com muita clareza de que nós precisamos ter um mercado interno fortalecido, nós precisamos ter um desenvolvimento econômico
Quer dizer, o empregado, o trabalhador, tem mais dinheiro no seu bolso, pode adquirir mais e aí movimenta o comércio, movimenta a indústria. Então, o que tem que ser esclarecido, por exemplo, falou em movimentos populares, eu tenho participado do CONTAR na Prefeitura de São Paulo, do movimento popular, está muito longe o discurso da prática. Quando o Jânio Quadros aumentou a passagem para 80 cruzados o ano passado, a Tereza Lajolo apontava que a planilha que ela tinha era de 58 cruzados. Hoje nós sabemos que as passagens de ônibus subiram muito mais do que a inflação. Isso aí é claro. Então, como membro do CONTAR em São Paulo, eu pedi a planilha de 58 cruzados para poder fazer a evolução justa e até agora não recebi essa planilha. Então precisa deixar bem claro que tipo de sociedade que o Partido dos Trabalhadores está propondo. Nós queremos uma sociedade livre, aonde a iniciativa livre e privada, podendo manter a estatização das empresas principais, das empresas de ponta estratégica na mão do Estado. E o demais nós temos que privatizar. Então é até importante que os companheiros possam esclarecer a sociedade com relação a isso. Isso é fácil de resolver isso daí. Eu acho que até gostei que baixou um pouco a tensão do programa, porque nós precisamos fazer um debate mais para esclarecer do ponto de vista da história e das propostas do que está em jogo, do que em vez de quicou a bandeira desse ou daquele partido ou partir para as intervenções. Agora veja bem, a proposta do Collor é privatizar tudo, fazer o que o Sarney está fazendo, que é entregar as estatais para as iniciativas privadas de graça. E nós temos prova de que o Collor vai trabalhar contra o Estado, contra o povo brasileiro. Eu sou bancário e no governo do Collor ele levou o Banco do Estado das Alagoas à falência. Foi intervenção e fechou o banco. O governo foi obrigado a fechar o banco porque ele levou o banco à falência, passando o dinheiro do banco, do povo de Alagoas para os usineiros que controlam 60% da economia do Estado de Alagoas. E é público e notório que não só os usineiros, como a UDR, apoiam o Collor abertamente. Agora, o Estado de Alagoas também no governo Collor, a Companhia Energética do Estado de Alagoas foi a maior devedora das centrais elétricas da Chesp, das centrais elétricas de São Francisco. E com isso acarretando mais prejuízo para a economia, não só de Alagoas, como de todo o Nordeste. E essa desculpa de que ele dava calote no Banco do Estado de Alagoas ou na Chesp, era porque o Sarney não dava dinheiro, isso não pega porque, na verdade, ele poderia estar botando os usineiros no cartório para pagar em detrimento de fazer o que ele fez, que foi prejudicar um banco do Estado, que é importante num Estado tão pobre como Alagoas. Agora, o importante é que no programa do PT, o que se defende é a desprivatização do Estado. Porque os usineiros vivem na teta do Banco do Brasil no crédito rural. Né? As grandes construtoras, que também apoiam o Collor, vivem na teta da Caixa Econômica Federal do Fundo Financeiro da Habitação, Sistema Financeiro da Habitação. Não é à toa que o Olaci de Moraes, que é o maior produtor de soja do mundo, apoia e é um dos caixas do Collor. Então eu acho que é isso que nós temos que esclarecer direitinho. Nós queremos desprivatizar o Estado para ter dinheiro para investir em educação, em transporte, em alimentação, em saúde, né, em todo esse sentido. E essa conversa do transporte coletivo está errado, está furado. Gilmar, eu preciso não é verdade, cada um no seu tempo, sem o que nem todos falarão. Como eu só tenho um curto minuto, eu pergunto se alguém vai responder nesse minuto ou deseja logo após o então, por isso mesmo. Como eu tenho 8 minutos em cada bloco, eu gostaria. 2, nós trazemos 4 pessoas por bloco. Como sempre, esse é difícil de controlar e eu não desejo nunca ser indelicado com os meus convidados, o fato é que eu vou pedir o intervalo e logo a seguir quem é? Marcos, Roberto, bom, vocês decidem quem é e me dirão. E depois desta resposta que será dada ao Gilmar, nós vamos ouvir a praça novamente. Nós já voltamos. Voltamos a esse debate que reúne representantes da CUT e da CGT nos estúdios da Rede Bandeirantes em São Paulo, dentro do projeto Presidente 89. Nós ouvimos o Gilmar Carneiro, que é bancário, presidente do sindicato, e agora vamos ouvir o Roberto Santiago, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Asseio e Conservação e diretor de finanças da CGT.
Agora, eu queria dizer aos companheiros que eu estou muito à vontade para falar, porque eu não sou filiado ao PT e não sou filiado ao PRN. Portanto, o que eu queria discutir aqui é o porquê que a CGT, no nosso entendimento, está apoiando o candidato. Quero dizer também que eu votei no Mário Covas e sou filiado ao PSDB. Então, quer dizer, o meu candidato não está no segundo turno, infelizmente. E a CGT optou até por indicar e votar e participar da campanha de Fernando Collor, porque é a proposta do partido que mais se aproxima da proposta da CGT. Nós, como todo mundo sabe, temos uma proposta em determinados pontos antagônica à proposta da CUT. Nós defendemos a livre iniciativa. Nós achamos que, por exemplo, o Lula eleito presidente, ele não vai conseguir colocar o salário mínimo a $400, como é a proposta do Diese hoje, em 2 anos, porque ele é contra a entrada de capital internacional aqui. Ninguém vai investir no Brasil, de acordo com a proposta que os companheiros vêm colocando. Então, quer dizer, a gente está percebendo que, com a eleição do companheiro Lula, e eu quero dizer aqui que contra o Lula, como sindicalista, como pessoa, não temos nada a se opor, contra a candidatura do PT, nada a se opor, é que as propostas que o PT defende são antagônicas às propostas que a CGT defende. Nós entendemos que a proposta que mais se aproxima daquilo que a CGT pensa como sociedade é a proposta do candidato Fernando Collor de Mello. Então, eu proporia até aos companheiros o debate no sentido da proposta dos partidos. E não de dizer o Collor de Mello é isso, o Collor de Mello é aquilo, porque a sociedade está cansada de escutar, porque é muito fácil você dizer, vota no trabalhador e não vota no patrão, vota... Eles ficam um discurso muito fácil e acaba até não esclarecendo, de certa maneira, a sociedade. Então eu queria propor que se fizesse a discussão em cima daquilo que tem como proposta ao PT. Porque, e justificando aqui o porquê que a CGT está apoiando o candidato Collor de Mello, que é a proposta, quero deixar bem claro, que mais se aproxima daquilo que a CGT tem como proposta de sociedade. A CGT não acha que a proposta do Collor de Mello é a proposta da CGT e também não encampa a proposta da CGT, porque inclusive fez um manifesto, uma carta que foi entregue ao candidato, e existem pontos ali que a gente teme até que tenha uma certa dificuldade do candidato dar continuidade. Muito bem. Posso? Eu agora já tinha anunciado chamar a praça, depois a palavra é sua imediatamente. Então agora, Marta, eu gostaria de pedir que o povo dirigisse perguntas, seja a Meneghel, seja a Magda, seja qualquer dos integrantes aqui da mesa, que ele identifique, que ele já ouviu, porém, perguntas, quer dizer, questões, coisas que o povo tem essa rara oportunidade de ser esclarecido por pessoas tão autorizadas a falar. Por favor. Pois é, então o Nelson Nascimento vai fazer uma pergunta para o Jair Meneghel. Qual a sua pergunta, Nelson? Jair Meneghel, nós somos mais de 20 milhões de brasileiros. E a pergunta minha é a seguinte, por que a CUT sempre uniu o trabalhador, uniu o metalúrgico? E a CGT sempre procurou estar do lado do patrão e sempre procurou, quando a gente está no meio de trabalho, no meio de luta, prejudicar e afastar principalmente do emprego e principalmente dos meios sindicais. Não era a sua outra pergunta. A minha outra pergunta era o seguinte, nós, principalmente do ABC, nós do ABC somos pessoas que uns estão do lado da CUT, outros estão do lado da CGT. Por que essa divisão? E não por que união? E por que todo mundo não une num sindicato em benefício? Não entendeu? Você entendeu a pergunta? Não. Não, também não. Muito bem, eu lamento ele falou de juntar... Houve um problema de som, o que se chama aqui de áudio, e consequentemente ficou incompreensível. A pergunta, hein? Vamos voltar? Está ok agora? Agora, uma pergunta, viu? Para Marta que é uma pergunta, senão vai o programa todo só numa resposta. Muito bem, vamos lá, Marta, faz favor, mais uma pergunta. Ele deve escolher. Continua, o seu problema de som continua e nós ficamos privados de ouvir a pergunta ali da praça. E, portanto, a professora Rosiver Pavan na esteira do que falou, o Roberto, ou seja, uma proposta de discussão do programa sem alusões pessoais aos candidatos. Então, faz favor. Eu, primeiro, acho muito estranho, e na sexta-feira passada estive aqui também debatendo educação,
que os representantes do candidato Collor de Mello, e portanto do seu partido... Tem um equívoco, que nós não somos representantes do Collor de Mello. Não estou falando de você, estou falando da semana passada. De repente vai me dar o rótulo que eu não tenho. Entendi, eu estou falando da semana passada. Tá perfeito. Mas nem o seu partido você representa. Você está afiliado ao PSDB que tirou outra orientação? Desculpa, em São Paulo não. Queriam simplesmente que a gente colocasse uma pá de cal no passado, na história dos candidatos, nas suas trajetórias, para falar do futuro. E hoje eu estou vendo que a coisa também caminha por aí. Eu acho que eu queria alertar para o seguinte: em primeiro lugar, para nós, só a prática avaliza o discurso. Ou seja, não dá para a gente chegar numa eleição presidencial e ficar ouvindo promessas, sem confrontar com o que foi a trajetória do candidato, do partido e dos compromissos, dos apoios que ele tem. Então eu queria retomar uma coisa que eu disse a semana passada, mas por falta de luz deu um problema, que é o seguinte: como é que a CGT pode apoiar um candidato que pagava aos professores, portanto, base trabalhadora, no estado de Alagoas, menos da metade de um salário mínimo, e não é o do Diese. Você tem provas? Sim, senhor. Tá aí? Está publicado no jornal. Eu quero saber se você tem prova, porque a coisa mais fácil é você acusar. Eu quero saber se você tem prova. Acusação é sempre coisa sua que não quero ver. É muito fácil falar ao público. Eu quero ver se você faz a questão de grana, acusação é coisa tua, que até hoje você não provou, tá certo? E eu trouxe a semana passada, deixei como prota o jornal que provava o salário do professor de Alagoas, tá certo? Deixei para a produção do problema. E a Alagoas está assistindo e pode comprovar que não. Então eu acho que é uma questão muito complicada, não é? Quer dizer, e é público e notável, e os jornais todos dizem, você disse do Datafolha, e eu vou dizer da Folha de São Paulo, do Estadão, tá certo? Já no primeiro turno, mostrando os compromissos de Collor com os usineiros, os compromissos com os grandes empresários. Não é à toa que os apoios hoje do candidato Collor estão entre os ministros da área militar, estão entre quase toda a totalidade dos ministros. O Sarney vai votar no Lula, não pode ser por aí, gente. Doroteia vai votar no Lula. Doroteia por aí não dá. Com licença, senhor. Sarney vai votar no Lula. Com licença. Tá bom, Pera Magno, por favor. Muito bem. Aliás, isso é falsa retórica que é de costume de vocês. Se não for para Todos puderam falar. Você sabe fazer a retórica fosfórica. Seria bom saber que eu quero dizer quanto o pagamento da dívida externa é inútil. Mesmo vocês todos falando ao mesmo tempo é inútil. Pelo menos com licença. Está bem, Magno, está bem. Eu quero colocar. Eu quero realmente. Eu quero dizer do programa. Muito bem, mas depois que ela tiver assegurado o uso da palavra. Todos falaram. Eu faria um mero reparo. Com licença. Desculpa. Eu faria um mero reparo. Segundo a proposta, nós iríamos discutir não mais o passado, ou o que foi, o que aconteceu, e sim os programas futuros. Portanto, a senhora ainda estava colocando, porque até o momento, geralmente, é o programa. Mas aí vai demorar mais ninguém. Não vai ser programa aí, não vai falar programa nenhum. Se é para dar o pau, nós damos aqui também. Ela foi interrompida, lamentavelmente. Se ela não fosse, eu já teria encerrado. Eu só pedia para concluir, porque se eu dou 2 minutos para cada um, mas se interrompe, os 2 minutos não prescrevem. Eu gostaria de falar sobre o esquema do programa. Eu acho que, veja, primeiro que as pessoas aqui não são obrigadas a falar exatamente o que os outros queiram que ela fale. É evidente, nós também não somos obrigados, claro. Também somos obrigados a nem ouvir. Nós viemos aqui para isso. Não vamos dar de Ronaldo Caiado aqui. O genuíno que é muito assim também. A gente está pedindo também, igual o Caiado. Não é por aí. Mas vocês não deixam falar, nós fazer indicação que não é por aí. Olha, mas Roberto, nós não interrompemos nenhuma vez quando vocês estavam utilizando a sua palavra. Consumindo 2 minutos já. Você está consumindo todos os programas. É que nós queremos esclarecimento da população que esclarecimento do programa. É difícil de falar do programa. Muito bem, com licença. Mais uma vez, eu vou insistir. Eu vou pedir à professora para encerrar e concluir, dar o seu pronunciamento, mas aqui, lamentavelmente, só tem uma comparação de antigo cronista esportivo. Cada vez que o jogo é interrompido, para o cronômetro e volta depois. Então, ela tem direito a concluir os seus 2 minutos e
e eu fiz um reparo pessoal com o maior respeito. Realmente, a senhora propôs que não se falasse do passado e... Não, eu não propôs não, a senhora disse assim... Concordou, para a CUT, só a prática avaliza o discurso. Ou seja, o discurso eleitoral dos candidatos tem que ser, e nós, eleitores, temos que fazer isso confrontados com a prática anterior, com a história e com a trajetória política. E agora eu vou entrar na questão do programa, tá certo? O programa básico, acho que o companheiro está muito mal informado, são os 13 pontos, tá certo, que deu origem, e hoje, tá, tem uma série de discussões, tem algumas questões fundamentais para a Central que estão no programa da Frente Brasil Popular e hoje de todo mundo que está apoiando. Primeira questão, com relação ao tratamento da dívida externa. Para nós, trabalhadores, nós temos certeza disso, nada, nenhuma medida vai ser corrigida a nível de salário, a nível das questões sociais como saúde, educação, transporte, habitação, lazer e cultura, que todo mundo tem direito ao acesso a esses bens, né, da sociedade, sem que se resolva a questão da dívida externa, sem que o Brasil tenha a sangria da sua riqueza em 13 bilhões de dólares por ano, não voltados ao crescimento da nossa economia e à distribuição dessa riqueza para a classe trabalhadora. Nós temos certeza também que não haverá democracia. 13 pontos não vão para dos dois. É só o que é fundamental. Eu posso uma coisa sua, deixa ela fazer isso, não chegamos a final nenhum. Nós não chegamos a parte alguma e o Marcos está se preparando. Eu estou com um intervalo mais do que as portas, então eu peço à senhora que conclua o seu raciocínio. Segundo ponto fundamental para nós, da Central Única dos Trabalhadores, que é a questão da reforma agrária. Da reforma agrária, sem a qual não haverá democracia, que haverá impossibilidade do acesso da classe trabalhadora e da grande parte dos trabalhadores rurais, dos camponeses, a esses bens culturais e sociais que foram produzidos pela sociedade e que são, portanto, de todos nós. Muito bem, muito obrigado. Nós vamos ao intervalo. Marcos Gimenez, é a sua primeira. Tenho 2 minutos? Logo após, não. Agora, para poder ter 2 minutos. E eu continuo com o cronômetro marcado lá. Nós já voltamos. Estamos de volta agora para o penúltimo bloco, penúltimo momento de atividades, e, portanto, eu vou imediatamente, para que o tempo renda, passar a palavra ao Marcos Gimenez, que estava para responder depois de ter falado a professora Rosiver Pavan. Bom, trabalhadores de todo o Brasil, nós estamos aqui em São Paulo, onde nós temos aqui a administração do Partido dos Trabalhadores. E vocês peguem os jornais antigos que deram no primeiro turno os votos a todos os candidatos e vocês vejam a resposta da capital de São Paulo nas urnas. Nós conhecemos a administração do PT. E o que foi que o trabalhador paulistano respondeu nas urnas quanto à administração do Partido dos Trabalhadores, que tem a excelentíssima prefeita Erundina? Deu Covas em primeiro, Maluf, Collor e lá embaixo o companheiro Lula. Nós sabemos o que é a administração do PT em São Paulo e não queremos a administração do PT no Brasil, porque São Paulo é uma grande cidade. É um pouco menor que Nova York, é maior do que Buenos Aires e administrar São Paulo precisa ter muita competência. E o PT, infelizmente, é muito imaturo para administrar o nosso país. E a companheira Rosiver Pavan, quando disse que a prática avaliza o discurso, ela peca aí. A prática de São Paulo, a administração, é muito falha. Querem ver um outro ponto muito importante, quando o PT diz que é pró-trabalhador? A Shell, a companhia Shell, que é aqueles postos de gasolina que a gente vê nas esquinas, vai dar 3,5 milhões de dólares para a elite burguesa de São Paulo. Vai arrumar, sabe o quê? O autódromo de Interlagos para a corrida de Fórmula 1. Com 3,5 milhões de dólares, poderia ser aplicado em outras coisas. Mas não para por aí. Só que você precisa concluir, você diz que fala Conclua aqui, não para por aí, só concluindo, não para por aqui, porque a Prefeitura de São Paulo vai dar esquinas e mais esquinas por 10 anos ou mais para a Shell explorar os terrenos da Prefeitura.
Muito bem. Fica por aí. Tá. Puxa, senão tinha muito mais coisas para falar. Muito bem. Agora, então, Uma pena. Agora eu vou à praça. Eu vou à praça porque há uma pergunta a ser feita e, como a pergunta pelo menos vai ser a mesma, seria para o Jair. Eu queria dar uma informação. Maluf fez escola. Um segundo, Bloco. Um segundo. Um segundo. Eu também quero. Maluf fez escola. Meu nome não é Inês. Eu quero um da social-democracia. Então, um segundo. Eu também quero. Social-democrata de direita. Vamos parar de discutir. Eu pego onde está errado. Você é malufista, eu pego onde está errado. Muito bem. Parece que nós não conseguiremos dar um segundo, então eu vou para a praça, né? Porque eu não sou malufista. Marta Morosini. Dá atenção, olha a praça. Por favor, Pedro. Pois é. Como deu um probleminha técnico, aquele outro rapaz não quis esperar para fazer a pergunta. Quem vai fazer a pergunta para o Jair Meneghelli agora é o Roger de Souza, que é ecologista. Qual a sua pergunta? Olha, eu gostaria de perguntar para o Jair Meneghelli duas perguntinhas rapidinho, se for possível. Jair Meneghelli, até hoje eu sei do seu trabalho, da sua luta que tem feito diante do sindicato. Você, no caso, aceitaria ser ministro do trabalho do PT, se caso a gente chegar lá, que vamos chegar? A outra pergunta, posso fazer para o Magre? Não, vamos levar só essa para o Meneghelli, que tem um outro rapaz que vai fazer pergunta para o Magre. Blota. Marta, eu acho que vale a pena que ele faça uma pergunta para cada um, assim cada um responde a sua, senão nós teremos que voltar. Já que ele foi escolhido, ele faz uma para cada um, pequenininha, como ele disse. É mesmo. A sua hora. Ele ia fazer a mesma coisa. Muito bem. Então, Jair, como nós temos os minutos para encerrar, você responderá, por favor. Rapidinho, não serei ministro no governo do companheiro Lula. Eu tenho mandato na CUT Nacional até 1991 e vou continuar como presidente da CUT até 1991. E mais, digo mais, o provável ministro do Trabalho no governo Lula chama-se Walter Barelli, diretor do DIEESE. Muito bem. Agora, com licença do nosso amigo lá, quem sabe eu posso transferir a pergunta também para o Magno. Parece que foi concordado. Faz favor. Olha, eu acho que a gente tem que aproveitar essa pergunta, mas antes eu não queria deixar de responder. Não, com licença, você vai responder a pergunta do telespectador. Não é a sua vez. Depois eu faço. Então. Eu acho que a sociedade brasileira tem que compreender que os dirigentes sindicais desse país não são cooptáveis da maneira que imaginam que nós sejamos. Ao apoiar um candidato, provavelmente nenhum de nós dessa mesa apoiou com objetivos escusos de querer cargo. Eu já disse publicamente e vou dizer mais uma vez. O meu compromisso é com a classe operária. Eu não vou ser ministro de nenhum candidato deste país. Eu tenho por objetivo fazer com que o meu apoio seja para o programa e não atrás de qualquer outro ministério. Só que o nosso não será o Walter Barelli, porque o Walter Barelli pertence ao DIEESE, é um setor suprapartidário, eu até me admiro do que está dizendo aqui o Jair Meneghelli, depois eu gostaria de entrar nessa discussão. Qual é o problema dele ser suprapartidário? Não é explicável. Eu quero dizer da minha... Não é só explicar assim, porque nós somos tão diezista como você. Posso me explicar? E aí ficou provado que o DIEESE esse tempo todo teve a sua partidarização e nunca admitiu isso, e fica claro agora que está partidarizado o tempo todo. Então deixa o Jair agora explicar. Está licenciado. Está partidarizado. Está licenciado. Essa é a verdade. Vamos começar a falar já. É o seguinte, possivelmente eu tenha cometido uma injustiça. Eu sempre que tenho falado em dois nomes, inclusive para o Ministério do Trabalho. Um é o nome do atual prefeito de São Bernardo do Campo, o Dr. Maurício Soares, que foi assessor do movimento sindical e tem uma competência extraordinária. E o outro quero reafirmar com grandes possibilidades e que aceitaria, já se declarou, que já declarou que aceitaria, é o Walter Barelli, e que para ser ministro do Trabalho, se convidado, teria que deixar, evidentemente, essa articulação passa por dentro da CUT ou não? Esse assunto já está licenciado do DIEESE. Já está licenciado. Você vai falar mais, eu vou fazer a pergunta para você. Não, já está licenciado do DIEESE, trabalhando na equipe de governo do Popular. A indicação passa por dentro da CUT? Roberto Santiago. Por favor, não há mais perguntas. Último intervalo, nós vamos para o último bloco daqui a pouco. Eu preciso organizar o que é que vai acontecer no último bloco, que só terá 7 minutos. Nós já voltamos.
Estamos no último bloco desse programa de hoje e, por razões de horário explícito, principalmente por respeito à entrada rígida do horário gratuito eleitoral, nós não dispomos de tanto tempo quanto desejaríamos. Por isso, nesses minutos finais, eu conferirei 3 minutos para cada lado, que serão usados por quem e da maneira que mais desejarem, pedindo que não sejam aparteados. E depois eu encerrarei o programa. Foi tirado aqui um para o ímpar. Quem é que vai falar primeiro? Quer dizer, o Jair ganhou para o ímpar, mas deferiu a palavra ao Magno. Bom, o que nós só lamentamos que eu conheço bem esse programa e não é possível fazer o debate dado ao número de pessoas. Mas, de qualquer forma, eu quero rapidamente externar um sentimento. Em primeiro lugar, fazer-se justiça pelas insinuações maldosas, pela única coisa que os companheiros da CUT e do PT sabem fazer. As acusações inverídicas, porque não provam nada, e haja prova, veja o que eu estou dizendo é correto, que quem quebrou os bancos de Alagoas foi exatamente o governo Sarney e os usineiros de Alagoas. É isso que tem que ficar claro. O que o Fernando Collor de Mello fez naquela ocasião, fez o que pôde para manter daquela forma que foi e que nós todos conhecemos. Quem quebrou o banco foi, primeiro, o governo Sarney e, segundo, os usineiros, pelos quais eu conheço essa história, sabemos disso, e o que fez o Collor? Fez aquilo que pôde fazer. Dentro do programa do PT, nós destacamos alguns pontos do seu próprio sectarismo. Nós sabemos que o programa do Fernando Collor de Mello é o único que, no bojo dele, podemos extrair a credibilidade hoje de quem quer investir e pode investir nesse país, para repatriar o dinheiro que foi embora desse país por não ter regras claras, por pegar o dinheiro que está no over, no dólar e no ouro, colocado pelos empresários, porque por não ter regra clara desse país, também foi para lá. Por todas essas razões, o programa do PRN, o programa que Fernando defende, ele é mais factível para se jogar para dentro desta nação o dinheiro para o crescimento necessário que ela prega. O Partido dos Trabalhadores, ao contrário, que tem um programa stalinista, que tem um programa de fato anticapitalista, que tem um programa exacerbado nas questões do seu nacionalismo, que não fará, como disse o Roberto, não tem nenhum atrativo para que o capital internacional venha para cá, mas o leste europeu, o programa prega exatamente aquilo que no leste europeu já está se passando por cima. O programa prega contra o próprio capital nesse país. Não haverá como, a bem da verdade, fazer crescer a economia brasileira, porque os empresários que colocaram o dinheiro fora não vão repatriar esse dinheiro se não acreditarem na realidade, num programa que seja pragmático e que seja possível de ser desempenhado. O PT, no seu programa, não coloca um só momento qualquer privatização. Ele e o PT só fala do Estado, e 70% do Estado, 70% hoje dos trabalhadores estão ligados ao Estado. O PT não diz um só momento como vai tratar o Estado, porque nós é que temos que afastar o Estado. E na reforma agrária, aonde se diz que se fará reforma agrária em terras produtivas, nós também não temos nenhuma condição de fechar. É por essas razões que nós estamos com o Fernando Collor de Mello e por essas razões é que nós acreditamos que ele tirará o trabalhador da onde ele está. Encerrado o tempo. Jair, seus 3 minutos, por favor. Nós vamos dividir aqui esses 3 minutos democraticamente, então faça cada um. Levantar a placa de 1 minuto para cada um. Primeiro minuto. Não, 1 minuto. Não, faz só 3. Só pode Vamos lá, vamos começar. Veja bem, 3. Eu acho que esse discurso autoritário que infelizmente o Magri acaba reproduzindo de acusações em cima do programa do PT, é o mesmo que a gente está vendo nos programas de televisão do candidato patronal. Querer usar da pobreza do povo brasileiro para dizer que o Lula e a Frente Brasil Popular, e agora mais o Brizola, mais o pessoal do PSDB, que está apoiando a candidatura Lula e mais milhares de pessoas, que esse pessoal é contra Deus, é contra a religião, dizer que é contra o aposentado, quer dizer, é uma mentira deslavada, que a gente tem certeza que na medida que tem todas as pessoas de religiões atuando dentro dessa frente, torcendo por Lula, nós vamos fazer esse país mais feliz, porque nós não temos medo de ser feliz, como tem o pessoal do Collor e da CGT com esse discurso autoritário. Bem, eu queria falar muito rapidamente, telespectadores da Bandeirantes, para dizer o seguinte: companheiros, o diabo é capaz até de se vestir de anjo para enganar as pessoas. Cuidado com as palavras bonitas, cuidado com tudo. Portanto, companheiras mulheres, negros, discriminados, menor abandonado, trabalhador do campo e da cidade,
Não tenha medo de ser feliz. Se nós produzimos este país, podemos administrar. Boa sorte. Muito bem. Plota, eu queria encerrar essa participação voltando a repetir. Nós temos um candidato conhecido da classe trabalhadora, inatacável. Todos sabem o passado de luta do companheiro Lula, o compromisso com a luta da classe trabalhadora. Ele foi, sem dúvida nenhuma, e eu considero ainda hoje, o maior líder sindical da história desse país. Inequivocamente, o companheiro provou, por todo o seu passado, o seu compromisso. E tenho uma certeza absoluta, absoluta. O companheiro Lula, a presidência da República, governará este país prioritariamente para aquelas pessoas que sempre foram marginalizadas neste país. Tenho uma certeza que será um governo democrático, transparente e aonde nós instalaremos aqui não o sistema que acusam que nós vamos instalar. Nós instalaremos o sistema aqui de acordo com a nossa cultura, discutido com o nosso povo, mas com prioridade para os trabalhadores. Muito bem. Meus caros amigos, eu quero encerrar o programa com completo júbilo. Eu acho que o programa decorreu com o movimento natural, ardoroso em alguns momentos, mas creio que todos eles souberam colocar bem as suas questões, que são conflitantes, é verdade. Então, quero pedir ao Jair e ao Rogério de fazer uma proposta, de que eu ainda tenho 10 programas até o dia da eleição e gostaria de repetir esse programa com vocês, com novos temas, só que vou tomar nota de tudo que foi falado, fica proibido voltar no assunto, para nós termos tanto material ainda para falar no futuro. Posso contar? Discussão do programa. Discussão do programa. Ou de que qualquer coisa que não tenha sido discutida. Por hoje, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos e eu me despeço dos telespectadores. Até segunda-feira, outra vez com o Presidente 89, neste horário do Canal Livre. Bom, até lá.